Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thales e esse é o canal Tefa. E nesse vídeo eu estarei falando sobre os principais tipos de poderes em One Piece e explicando um pouco cada um deles. E já para começar, eu vou falar sobre o tipo mais famoso, que são as Akuma no Mi. Basicamente, as Akumas no Mi são um tipo de fruto místico que dá poderes especiais para quem as consome. Esses poderes são divididos em 3 categorias, que são as Logias, as Paramécias e as Zoans, sendo que cada categoria tem as suas características específicas. Por exemplo, uma Akuma no Mi do tipo Zoan dá ao seu usuário a capacidade de se transformar em animal. Sendo assim, um usuário desse tipo de Akuma no Mi pode possuir 3 formas diferentes: a de humano normal, a forma híbrida, onde o seu corpo possui características tanto humano quanto animais, ou a forma completa em animal. Além de poder se transformar em animal, um usuário de uma Akuma no Mi do tipo Zoan tem as suas características físicas totalmente aprimoradas, ganhando mais resistência física, mais força e mais agilidade, por exemplo. O que vai determinar qual característica vai ser mais aprimorada é o tipo de animal que o usuário se transforma. Por exemplo, o usuário da fruta do mamute tem a sua resistência física muito mais aprimorada do que o usuário da fruta do leopardo. Porém, o usuário da fruta do leopardo tem muito mais agilidade do que o usuário da fruta do mamute. Continuando, outra categoria de Akuma no Mi é a Logia. Essa categoria é considerada a mais rara dentre as 3 categorias. Uma Akuma no Mi do tipo Logia dá ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar em um elemento da natureza. O fato de um usuário do tipo Logia poder se transformar em seu respectivo elemento faz com que ele se torne extremamente poderoso, já que o seu corpo se torna intangível a ataques comuns. Em sua grande maioria, as Logias são por si só muito poderosas, tanto ofensivo quanto defensivamente. A terceira e última categoria básica de Akuma no Mi é a Paramécia. Essa categoria é a mais diversificada entre as 3 categorias, dando ao seu usuário habilidades que não se encaixam em nenhuma das outras 2 categorias, que são as Zoans e as Logias, e também dão a capacidade de modificar a sua estrutura corpórea, mas mantendo os limites da mesma estrutura. E nós temos como alguns exemplos de frutas paramécias bem diferentes a fruta do terremoto, a fruta da pata e a fruta da jaqueta. Além das Akuma no Mi, outro poder que também é um dos principais em One Piece é o Haki, sendo esse um tipo de energia espiritual e estando dividido também em 3 categorias, sendo elas o Haki de observação, o Haki do armamento e o Haki do rei ou o Haki do conquistador, dependendo de como você prefere chamar. Basicamente, o Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. No entanto, a maioria dos seres não percebem este poder e muitos deles acabam morrendo ao tentar despertá-lo. Cada tipo de Haki possui características básicas e avançadas, porém nesse vídeo eu estarei falando apenas sobre o básico de cada uma delas. O Haki de observação permite ao seu usuário sentir a presença de outras pessoas, mesmo que elas estejam ocultas ou muito distantes de serem vistas naturalmente. Serve também para prever movimentos e ataques dos inimigos, mesmo que esses venham de um lugar que esteja fora do seu campo de visão. Um bom usuário de Haki de observação pode lutar tranquilamente, mesmo se estiver de olhos fechados. Outro tipo de Haki é o Haki do armamento, que o usuário utiliza a sua energia espiritual para revertir o seu corpo com um tipo de armadura invisível, que serve tanto para se defender de ataques quanto para deixar os seus ataques mais poderosos. E também é somente utilizando o Haki do armamento que se pode tocar e atingir o corpo real de um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia, tornando esse tipo de Haki requisito básico para se adentrar no novo mundo, que é onde vivem os personagens mais poderosos do universo de One Piece. A terceira categoria de Haki é o Haki do Rei ou o Haki do Conquistador. Diferente das outras 2 categorias, que apenas por meio de treinamento você consegue despertar e controlar,
esta categoria é bem mais seleta, somente 1 em 1 milhão de pessoas conseguem utilizar. Esse haki concede ao usuário a capacidade de exercer a sua vontade sobre os outros. Desta forma, quem tem a vontade e um haki fraco acaba desmaiando diante da presença de um usuário do haki do rei. Dependendo do usuário, este poder por si só já é o suficiente para mudar os rumos de uma guerra, por exemplo. 敵将一瞬で半分やられたぞ。5万人を一瞬で何しやがったあいつ。 Como um bônus, eu irei falar também sobre alguns poderes especiais presentes no universo de One Piece. Poderes que apenas uma ou outra pessoa no mundo todo possuem. Em One Piece existem 3 grandes armas ancestrais, e uma delas é chamada de Poseidon, o deus dos mares. Essa arma em específico é um poder inerente que foi passado através das gerações da família real dos Homens Peixes. Porém, nunca havia sido despertada desde o século perdido. O poder de Poseidon é conseguir conversar e controlar os reis dos mares, que são criaturas marinhas de tamanhos colossais, capazes de afundar navios e ilhas com extrema facilidade. E atualmente, este poder pertence à princesa sereia Shirahoshi. Outro poder bem misterioso presente no universo de One Piece é a voz de todas as coisas. Não exatamente a voz de todas as coisas, mas a capacidade de perceber a voz de todas as coisas. Em resumo, a voz de todas as coisas se refere às palavras transmitidas por objetos inanimados e animais que não falam a linguagem humana. Geralmente, essas palavras não podem ser ouvidas nem entendidas pelos seres humanos, mas existe uma habilidade inata que permite a uma pessoa perceber essas palavras, compreender e até conseguir informações através delas. Porém, aqueles que são capazes de perceber a voz de todas as coisas geralmente não têm consciência de sua capacidade e não conhecem a voz de todas as coisas em si. Por exemplo, quando Roger cruzou a Red Line pela primeira vez, ele foi capaz de perceber a voz dos reis dos mares, mas ele não entendeu quem estava falando com ele no fundo do mar. No entanto, quando chegou ao fim da Grand Line e começou sua busca por Laugh Tale, ele pôde perceber as vozes de Zunisha e do Road Poneglyph da Big Mom. Algumas pessoas conseguem conversar com essa voz, e se ela pertencer a algum animal, a pessoa pode até conseguir comandar o animal, como foi mostrado com o Momonosuke quando ele conversou e comandou o elefante Zunisha. まさかアガラも聞こえるのか。早くしてくれ。お前誰なんだよ。今までで一番大きい声でござる。 O universo de One Piece é muito complexo e diversificado. Existem inúmeros assuntos que eu posso trazer aqui e transformar num vídeo. Você sabia sobre todos esses poderes presentes no universo de One Piece? Sabia como cada um deles funcionava? Me fala aí nos comentários. Se sim ou se não. E me fala também alguma ideia que você queira que eu traga aqui para o canal. E também, se puder, me ajuda com um like. De verdade, o seu like ou comentário é a minha fonte de energia. Como eu estou começando, é o like que você deixa ou o seu comentário que me move. Apesar de eu ter ficado alguns meses sem fazer vídeo, eu pretendo continuar e nunca mais parar. Mas para isso, eu peço de todo o coração a ajuda sua que está aí do outro lado da tela, me assistindo e me ouvindo. Muito obrigado por estar aqui comigo e até o meu próximo vídeo.